sejam todos bem-vindos a mais um Force in Life. Cérebro, maconha, receptores endocannabinoides e exercício. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que o exercício tem a ver com a maconha, com esses receptores, com o cérebro? Enfim, nós temos receptores endocannabinoides, receptores derivados para a maconha no nosso cérebro. Talvez seja isso a justificativa para mais de 145 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, utilizarem a maconha, seja para princípio terapêutico, recreacional, enfim. O fato é que, em 1964, Rafael Mechoulam descobriu o delta-9-tetraidrocannabinol, THC, o famoso princípio ativo da maconha. Lembre-se que nós temos mais de 90 tipos derivados, fitocannabinoides derivados da maconha. O THC é apenas um deles, o delta-9-THC é apenas um deles. Nós temos o delta-8-THC, canabidiol, canabitriol, enfim, muitos receptores. E cada um com uma propriedade, CBD, que é o canabidiol, e cada um com uma função específica. Tá. Tem maconha para você dormir, existem receptores para maconha para você acordar, para você estudar. O que vai depender vai ser a quantidade de determinada substância. Por que a maconha é vendida artesanalmente, vamos dizer assim, hoje no Brasil, ela é vendida com muito agrotóxico, não todas, claro, mas a grande maioria com outras drogas, enfim, com bactérias, enfim, fungos, diversos inconvenientes aí para quem é o usuário, e com uma dosagem provavelmente de CBD ou de THC desbalanceada, que é o que vai controlar, de cada canabidiol ou THC. Essa dosagem ela tem que ser equilibrada, ela tem que ter um parâmetro equilibrado ali, senão você vai ter efeitos indesejáveis. A questão é, nós temos esses receptores no nosso cérebro, e esses receptores endocannabinoides, eles controlam a nossa capacidade de, por exemplo, poder se esquecer. Como assim? Eles controlam a nossa capacidade cognitiva e comportamental. Por exemplo, você sofreu um insulto aí de alguém, de algum amigo seu. Se você não tivesse esses receptores, você ia ficar a vida inteira magoado com seu amigo. Outro exemplo, mais fácil, talvez assim, mais corriqueiro da tua vida e do teu dia a dia. Trocou o horário do teu trabalho. Se você não tivesse esses receptores endocannabinoides, você não teria essa flexibilidade comportamental e cognitiva, e você ia ir no mesmo horário que você ia sempre, e não ia lembrar que você trocou de horário, que agora você vai ter que ir em um novo horário. Se você não tivesse esses receptores, você com certeza não teria essa flexibilidade comportamental. Por isso que quem fuma maconha também tem muita amnésia, porque você ativa demais esses receptores. Essa é uma das explicações, então você pode ficar esquecido. Por quê? Porque esses receptores endocannabinoides, eles são primeiramente ativados por neurotransmissores no nosso cérebro. Quando há uma excitação muito grande no nosso cérebro, ou um desequilíbrio neuroquímico, de neurotransmissores, enfim, de impulso elétrico, de cálcio no nosso cérebro, esses receptores são ativados para a maconha, que é o CB1 expresso no nosso cérebro e o CB2 expresso no nosso sistema imunológico. Eles são ativados, esses receptores. Pode ser o receptor CB1, anandamida ou 2-AG, que são as duas substâncias naturalmente produzidas na membrana dos nossos neurônios. Quando você ativa esses receptores CB1, você libera essas substâncias anandamida e 2-AG, e isso vai fazer com que o teu cérebro equilibre de uma forma saudável, é claro, assim, de uma forma natural, eu estou dizendo aqui, pela substância que se liga naturalmente no teu cérebro. Os receptores da maconha são ativados naturalmente no teu cérebro, não faça confusão. E esses receptores vão modular a atividade neuronal do teu cérebro. Por exemplo, um choque, um impulso elétrico muito grande, ou uma liberação de cálcio muito grande, enfim, ou muito baixa. Principalmente uma liberação de cálcio muito grande, um impulso elétrico desnecessário, um estresse muito grande, um jejum prolongado demais, uma temperatura também, eles controlam a temperatura, eles controlam o fluxo de pensamentos, eles controlam a dor, eles controlam a inflamação. Tudo isso vai ser ativado, esse sistema vai ser ativado no teu cérebro para controlar esse sistema. Ele é um neuromodulador, o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoides, então, é composto por receptores no nosso cérebro, que são receptores CB1 e receptores CB2 em predominância no sistema imunológico. Os receptores CB1, que são os mais abundantes no nosso cérebro, ligados à proteína G,
eles também são expressos no nosso tecido adiposo, na gordura corporal, no músculo, no fígado e no trato gastrointestinal. Quais são as funções deles? Ok. Além de você se esquecer, ter fluxo de pensamento, percepção, coordenação motora, neuroproteção, neurogênese, aumenta o número de neurônios, fluxo de pensamentos, controlam a dor, controlam a inflamação, locomoção, mudança de pensamentos, sexo, enfim, emoção, sono, ansiedade, apetite, depressão. Você tem muitas manifestações através desse sistema no nosso organismo. Ele é ativado, então, por exemplo, quando você está com fome. Por exemplo, daqui a pouco você vai lá, comeu, depois de um tempo você sente fome. Quando você sente fome, você tem a ativação desse sistema no nosso cérebro. Claro que por um mecanismo muito mais complexo, mas esse sistema é ativado no cérebro. Também por isso que quem fuma maconha também tem larica por causa disso. Porque você ativa esse sistema de uma forma diferenciada no teu cérebro, nesse caso, não com anandamida e 2-AG que são produzidos no teu cérebro naturalmente, mas com você ativa através do THC, do delta-9-tetraidrocannabinol, ele vai lá, se liga no receptor, e quando ele se liga no receptor, ele aumenta mais a produção de anandamida e 2-AG, e aí você vai ter uma resposta que seria a larica, né, a fome, e principalmente por alimentos doces e com alta palatabilidade, com alimentos ricos em gordura. Então, naturalmente, esse sistema ele é ativado quando você está com fome, por curtos períodos de tempo sem comer, ele é ativado quando você está com fome, ou para o alimento, quando você está com vontade de comer alimentos gordurosos ou com alto teor de açúcar e lipídios, né, com alto teor de palatabilidade. Esses receptores são expressos CB1, que são expressos no teu cérebro, que fazem isso que eu acabei de falar, te induzir à fome. Eles também são expressos no teu tecido adiposo, aumentando o número, ativando o PPAR-gama, que ativa o número de células de gordura, além desses receptores serem ativados no fígado ativarem SRAB1PC, que é um mediador, um sinalizador. Ele vai ativar a lipogênese no teu fígado, levando à esteatose hepática e resistência à insulina. Preste bem atenção. No teu músculo ocorre um processo parecido, aumenta a resistência à insulina também, e no trato gastrointestinal. O que você tem que saber? Vou jogar o gráfico agora aqui na tela de vocês, só para vocês terem um pouco mais de interação sobre o sistema. Como eu já falei, efeitos centrais e periféricos da hiperatividade do sistema endocannabinoide. Então, assim, uma pessoa obesa ela tem uma hiperatividade do sistema endocannabinoide, porque ela está o tempo todo com fome. Vamos falar assim a grosso modo, ela está sempre com muita fome, porque ela tem esse sistema hiperativado, desequilibrado. Lembre-se, o sistema endocannabinoide ele é neuromodulador, mas se ele tiver um desequilíbrio na sua produção, ele também vai causar diversos sintomas. Okay? Quem usa cigarro também tem uma hiperativação desse sistema, por exemplo, a nicotina também faz isso. Quando você utiliza a maconha, ela também faz isso, ela hiperativa o teu sistema naquele momento. Ela é produzida ali, cérebro, no lado esquerdo da tela, e hipotálamo, para gerar fome em você. Relembrando, no núcleo accumbens, que é a sede onde te dá prazer, recompensa, ela é ativada em motivos para comer, motivação para comer, principalmente alimentos gordurosos. Aumenta a ingestão de alimentos, quando é ativado no teu cérebro, o depósito de gordura. Por quê? Olha lá, no tecido periférico, no tecido adiposo, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o depósito de gordura, diminuindo o HDL, que é o bom colesterol, aumentando triglicerídeos, diminuindo a captação de glicose, e a adiponectina, que vai fazer o quê? Aumentar a resistência à insulina. A adiponectina ela vai ficar inibida porque os receptores CB1 de maconha também se expressam no tecido adiposo. E isso vai ocorrer no fígado, que eu já falei, aumentando a resistência à insulina, no músculo e no trato gastrointestinal. Ok, voltando para cá então. O que tudo isso tem a ver ligado ao exercício? É um assunto muito novo ligado ao exercício. Eu busquei em tudo que eu pude buscar, pelo menos eu não encontrei muita coisa do sistema endocannabinoide no exercício. Mas o exercício ativa o sistema endocannabinoide. Então se você é obeso ou se você está com um grande percentual de gordura corporal e você pratica exercício, você pode ter uma leve supressão da fome porque o exercício ativa esse sistema. E aí você talvez não tenha tanto desejos por comer usando a lógica, alguns estudos também trazem isso, porque esse sistema vai ser ativado através do exercício. E isso também é justificado, mais do que a liberação de endorfina, do fator viciante, do fator
altamente prazeroso que o exercício traz, o vício que o exercício traz, por causa da ativação também desse sistema. Olha só que interessante. Outra coisa, estudos em ratos dizem que no hipocampo, que é a sede da memória do aprendizado, esses receptores CB1 sofrem uma diminuição com a prática do exercício. Então, se você fuma maconha e quer parar, o exercício, como ele vai diminuir, pelo menos os estudos feitos em ratos, o número de receptores no teu hipocampo, você pode sentir menos vontade de fumar, porque o exercício vai diminuir esse número de receptores. E a maconha aumenta o número de receptor. O exercício físico também aumenta o número de a ativação do sistema endocannabinoide. Porém, ele vai diminuir o número de receptor, pelo menos estudos feitos em ratos, no teu hipocampo. E quem fuma maconha tem muita queixa da memória, que realmente a maconha compromete sim muito a memória de quem está utilizando. E só quem usa sabe o tanto que a memória fica prejudicada. E como o exercício diminui o número de receptores CB1 no hipocampo, que são os receptores endocannabinoides, isso vai estar ajudando você a diminuir, ou pelo menos, o consumo da maconha, ou no momento de abstinência, ajudar a sair, a superar a fase de abstinência, que é uma fase de intoxicação, né, de vício, e conseguir sair numa boa. Então o exercício diminui o número desses receptores. Na obesidade, você tem uma hiperativação desse sistema. Como os receptores CB1, os receptores canabinoides, estão expressos além no cérebro, no tecido adiposo, no músculo e em alguns outros órgãos que eu vou falar logo a seguir, a expressão desses receptores dentro do tecido adiposo, receptores CB1, aumentam muito o PPAR-gama, que é um receptor de proliferação celular e diferenciação do tecido adiposo. Transforma o tecido adiposo de pré-adipócito para adipócito maduro, ou seja, ele como se ele consolidasse, como se ele transformasse o tecido adiposo e aumentasse o tamanho desse tecido adiposo, proliferasse, desse consistência para o tecido adiposo. E isso ocorre por causa dessa expressão na obesidade dos receptores CB1 no tecido adiposo, além da menor destruição de anandamida no cérebro, ou seja, a pessoa fica com mais fome. Isso no trato gastrointestinal também acontece. O que? No trato gastrointestinal a pessoa tem uma menor destruição também e uma produção diferenciada de anandamida. E aí o que acontece? Quando a pessoa se alimenta, a produção de anandamida baixa, mas, porque há um feedback, né, a produção de anandamida baixa, e depois há uma resposta para o cérebro no trato gastrointestinal, né, através da colicistoquinina, que é um aminoácido que vai inibir, vamos dizer assim, dar uma resposta de inibição da fome para o cérebro. Então ela é ativada também, esse receptor do CB1, no trato gastrointestinal, induzindo a fome, né, e dizendo que ali que não foi ativado totalmente a grelina no meu trato gastrointestinal e principalmente no estômago, né, de sensação de fome. Depois que chega o alimento, a grelina é inibida. O receptor CB1 no trato gastrointestinal também é inibido e a colicistoquinina no duodeno vai lá e pum, manda uma resposta para o hipotálamo dizendo: beleza, chega de alimento aqui, a grelina já foi inibida, que é o neurohormônio que vai controlar a fome, caiu o alimento no estômago, ele manda uma resposta através da colicistoquinina no duodeno, avisando da supressão, da inibição dessa fome. É um sistema bem complexo, é difícil de entender, mas a grosso modo, de uma forma bem generalizada, é isso que acontece. Eu espero que você tenha entendido. A ideia aqui não é passar se tem que fumar ou não, se é bom fumar ou não, até porque isso envolve uma política grande, muito grande, uma política pública muito grande relacionada à maconha, hoje no Brasil e no mundo. Mas é isso, um grande abraço, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, faça a sua pergunta aí que eu respondo na medida do possível. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus.